Shalom pessoal, tudo jóia? Aqui é o Eli do canal Mais de Sião e hoje nós estudaremos um segundo fator super importante escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a parte B, e o versículo 3. Ou seja, hoje nós vamos estudar sobre um assunto que provavelmente deixa muita gente de cabelo em pé, mas é importante que todos saibamos o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Vamos estudar sobre o reino das trevas. Então, no vídeo anterior, deixa eu até abrir aqui um parênteses. Se você encontrou esse vídeo aqui que nós estamos falando agora, estudando agora, na internet, aí no YouTube, e não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você pare por aqui, entre no nosso canal, assista, tem ali um playlist em que nós falamos sobre os planos de Deus para a nação de Israel até o dia do juízo final. E nesse playlist você vai também encontrar um vídeo que o título dele é O Segredo de Gênesis. Então eu sugiro que você assista esses vídeos da playlist para que você possa entender o que nós estamos estudando agora nesse vídeo. Porque se você continuar aqui, daqui para frente, provavelmente você não vai entender o que nós estamos querendo falar, estudando e tudo mais, tá? Você vai pegar muito texto que você não costuma ouvir aí nas igrejas e tudo mais. Então, por favor, faça isso e você vai entender onde nós queremos chegar. Então, voltando ao assunto, no vídeo anterior nós vimos que a Terra foi criada e depois de um tempo desconhecido, né? Logo no início do versículo 2, ela se transformou em Tohu Vavohu, né? Que conforme vimos em hebraico, significa caos. E esse caos, o que foi? Foi a destruição, a primeira destruição da Terra. Agora é interessante verificar que somente a partir do terceiro dia é que o Criador considerou boa as obras de sua palavra. Enquanto que entre o primeiro versículo até o oitavo, você não vê Deus mencionando que aquilo que ele estava fazendo era bom. É importante que você estude o capítulo todo que você vai perceber isso. Só a partir do terceiro dia é que você vê que as obras de Deus ele chamou de boas. Então existe um conceito muito importante no judaísmo de que provavelmente Deus criou quem? Deus criou o Gehenom no segundo dia. A partir daquele Tohu Vavohu, daquele caos todo, a partir dali, daquele juízo, né, que foi destruída a terra, então Deus ele volta e o Espírito de Deus pairava sobre as águas e aí Deus começa a se movimentar novamente. Então, no judaísmo, entende-se que Deus criou o Gehenom, que mais tarde até foi chamado de inferno. Você provavelmente conhece mais como inferno. Então, no segundo período da criação, naquele momento, Deus ele estava trabalhando com os abismos, pois está escrito, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, o salmista diz que tudo o que o Senhor quis, ele fez. Nos céus, ele fez na terra, ele fez nos mares e em todos os abismos. Salmos capítulo 135, versículo 6. No Evangelho de Lucas, veja que interessante, no capítulo 8, versículo 30 e 31, olha aí, um grupo de demônios chamado Legião implorou a Jesus que não os mandasse para onde? Para o abismo. Por isso entendemos que o Eterno fez uma divisão entre reinos, o reino das trevas e o reino da luz, quando ele fez a separação escrita em Gênesis capítulo 1, versículo 4. Naquele momento, o reino de Satanás ele foi o quê? Desvinculado do reino de Deus. Interessante, né? Depois daquela primeira catástrofe, o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas. E o que Deus fez? Importante, quando eu falo Deus, Deus ele é um ser que, para o nosso entendimento, ele é
um pouco complexo. Quando fala assim, o Espírito de Deus, você vai ver que Deus ele tem 7 espíritos, que são simbolizados pela menorá. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que Deus faz? Deus vai lá e exclama, haja luz. Ele dá uma ordem, haja luz. E viu Adonai a luz, porque é boa. E Adonai fez separação entre a luz e as trevas. Então aqui iniciou o plano B de Deus. A luz e as trevas. O reino da luz e o reino das trevas. E chamou Adonai para a luz dia, e para as trevas chamou noite. E foi tarde e dia 1. Aqui você não vê que viu Deus que aquelas obras da mão dele tinham sido boas, a não ser a luz. Por isso que no judaísmo entende-se que nesse período Deus criou o Guénon. Até é importante fazer aqui abrir mais um parênteses, que você vai ver dentro dos profetas, né, que no futuro não haverá mais luz do sol, não precisaremos, né, dos luminares para nos alumiar. Por quê? Porque o Senhor será a nossa luz. Agora, dentro desse contexto, a gente vai continuar estudando aqui, que você vai ver mais alguns detalhes importantes. Note que nesse período, as estrelas e o sol ainda não tinham sido criados, porém Deus chamou a luz. E aí, que luz que era essa, né? Simples. Aquela luz era o Messias, era o próprio Jesus, conforme lemos no contexto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o 9, né, que diz assim: muita gente utiliza essa passagem toda e não entende exatamente do que se trata, mas veja que interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sendo ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Haja luz. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreendem. Nossa, as trevas não compreendem. Entendeu alguma coisa aí? As trevas não compreendem. O que é treva? Escuridão. Mas desde quando escuridão tem compreensão? Você já vai ver. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então, a partir daqui, o que aconteceu? Existiu o juízo de Deus. O reino satânico foi desvinculado do reino de Deus. Satanás estava ali imaginando, agora eu estou aqui na terra destruída, Deus destruiu o meu reino, aparentemente, e o que ele está fazendo aqui? Né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí Deus exclama, haja luz, e houve luz. Deus está chamando o Messias. O que isso significa? Que as trevas não compreenderam. O reino satânico não compreendeu o que Deus estava fazendo ali. Basta estudar a Bíblia dentro do contexto que tudo faz sentido. Isso explica quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre o réptil que se move sobre a terra. Então Deus reiniciou. Ele começou a construir a terra, que aparentemente pertencia ao reino de Satanás. E aí ninguém entendeu mais nada, né? Satanás, junto com os anjos dele, eles foram julgados, foram incriminados, foram sentenciados, praticamente destruído o reino dele, estava tudo um caos. Aí Deus aparece ali e começa a reconstruir. O que passou na cabeça dele, né? Realmente não entenderam nada. Ser criado à imagem e semelhança de Deus e do Messias, o que significa?
O que significa isso? Gente, isso é muito importante você saber. Você tem que saber isso. Ser criado à imagem e semelhança de Deus e do Messias significa ser criado para ser um governante no reino de Deus. E por isso reinaremos com o Messias quando o seu reino for estabelecido na terra e quando o reino das trevas for destruído definitivamente. Lembra que a gente falou que a próxima fase, né, do Messias, a próxima fase messiânica é a vinda do Messias e a implantação do reino messiânico aqui na terra? Satanás perdeu a cadeira dele, o trono dele. Por enquanto ele está aqui exercendo influência, até um certo domínio sobre os nossos reinos, por isso nossos governos e tudo mais, você vê que está essa desgraça toda, né? Mas o que vai acontecer? O Messias virá para implantar o reino messiânico, o reino de Deus, conforme nós vimos no vídeo anterior. Ele vai tomar agora todo esse poder, todos esses reinos, né, os impérios que hoje estão na mão de Satanás. O Messias vai tirar dele. E aí ele perdeu para sempre todo o poder que ele tinha. Por enquanto ainda resta ali um pouquinho de poder para ele, vamos dizer assim. O homem que anda na prática do pecado, transgredindo a lei de Deus, conforme nós lemos em Romanos 7, capítulo 7, né, versículo 7, esse homem, ele anda nos caminhos das trevas, destinados aos juízos do Eterno. Conforme nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 22, encontramos escrito assim: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras, e serão lançados nas trevas os pecadores. As trevas são consequências dos juízos e pecados. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 30, Jesus ele nos traz um ensinamento de que o servo inútil será lançado nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, se você tem acompanhado os nossos estudos bíblicos, né, de forma contextualizada, eu tenho certeza que você percebeu que de Gênesis até Apocalipse, todos os textos, tudo está interligado. O nosso objetivo é justamente estudar a Bíblia dentro do contexto dele, porque você vai ver que tudo faz sentido, tudo passa a ser mais compreensível, é tudo muito tranquilo, não precisa estar interpretando muita coisa, basta entender. Eu te agradeço por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.